Boa noite a todos. Obrigado, Inês. Obrigado, Luís, por me teres dado a honra de vir aqui apresentar. E merecida de resto. Vou tentar justificá-la falhando o mais exemplarmente que possa, uma vez que é uma tarefa impossível apresentar aqui um livro como o teu. Eu tinha pensado, e vou fazê-lo se não houver objeções, que cronometrei isto em casa para não estar a falar de cor sobre um livro que a maior parte de vocês, ou quase nenhum, exceto a Inês e o próprio autor, leu, em ler um conto breve do Luís e depois, a partir daí, falar do conjunto do livro. Parece-te mal? Não. Então é o conto que se chama Angiogênese. Naquele dia deixou-se fascinar por veias e artérias. Pensou e admirou o seu crescimento, a forma ordeira como se espalhavam em silêncio debaixo da sua pele. Pequenos rios de sangue a crescer, de acordo com as leis escondidas de uma orografia imparável, alimentando continentes, levando cheias de tempestade a terras sequiosas. A cada segundo, mais 1 milímetro de tubagem era construído, com precisão e sem fadiga. Quem convencer ao seu próprio organismo a alimentar assim o pequeno invasor? E onde estaria o projeto de uma tal empreitada? Como poderia, logo desde o início, aquela mão cheia de células ambiciosas comandar um prodígio assim? Não era apenas a logística com que as linhas de abastecimento acompanhavam a invasão. Todo o seu corpo se rendia a um sem fim de exigências famintas, cedendo nutrientes, calor, proteção. Um instinto maternal à escala celular, colaborando com a inflação desenfreada dos tecidos. Ela conformara-se desde o início. Sabia bem que esse era o caminho da natureza. Aquela vida dentro de si só existia porque podia contar com uma hospedeira prestimosa. E conhecia apenas um ditame: crescer. Crescer sempre, mesmo se à custa de tudo o que a rodeava. Com a mão direita mediu os centímetros a partir do seu externo. 22. Para baixo. Claro que não sentiu nada, nenhum inchaço prematuro a assinalar o local exato. Nem ela o esperava. Era cedo demais. E muito menos esperaria qualquer movimento ou tremor subterrâneo. No entanto, sabia que ele estava lá, a crescer. Mesmo nos seus sonhos, ele vivia sempre ali, uma entidade outra, presença opaca e alienígena, que povoava os seus pesadelos com uma sombra que já não lhe pertencia. Era ela, mas era também coisa diversa. Decidiu que deixaria de pensar nele como um invasor, um passageiro. Era isso, um passageiro que a acompanhava para todo o lado, no conforto de um habitáculo climatizado, protegido pela benevolência de inúmeros airbags. Mas quando lhe dera boleia, e com que destino? Sempre fora cuidadosa, afastando-se dos caminhos de risco denunciados nos talk shows, com clínicos de penteados telegénicos. Mas acontecera, nem dera pelo início, uma má disposição persistente, vômitos, queimbras, que lhe arranhavam o ventre por dentro. No hospital, evitaram o incómodo de simular um sorriso de encorajamento. Numa sala ainda reverberando a claridade fantasmagórica do dispositivo da ecografia, o médico explicou-lhe que já era tarde para o retirar. Ela deixara passar muito tempo. Descuidada, agora já crescera demais, já lançara âncoras fortes ao mundo da vida. Nada nem ninguém conseguiria convencê-lo a desfazer-se numa pacífica migração de regresso aos fluidos elementares, à corrente sanguínea, ao limbo das moléculas inertes. Too late, baby. Os trânsitos das luzes no teto do seu quarto reproduziam o avanço vagaroso dos automóveis na rua, 4 andares abaixo. Uma dor aguda a pontuar o lamento aflito de uma ambulância. E ainda as veias, as artérias, mais 1 milímetro e outro. Nas últimas semanas, ela começara também a pensar na dor. Quando chegasse o momento decisivo, seria insuportável? Acabaria ela a suplicar aos médicos a piedade da anestesia? Ou conseguiria suportar tudo sem lágrimas, queixumes, lamúrias, raivas, gritos, mantendo um impecável controle dos seus esfíncteres? Porque não se lembrara antes de cultivar o estoicismo, para agora poder contar com mais essa virtude? E como manter a dignidade nos meses que se aproximavam, quando o anúncio de enjoos e a sugestão de incómodo, ainda tão distantes da verdadeira dor, já bastavam para a deixar a tremer? Pergunta importante.
Mesmo se lhe garantissem que a operação seria possível, limpa e indolor, desejaria ela realmente ver-se expurgada, vazia, intacta? De uma forma inesperada, quase alegre, a condição em que naufragara viera dar um centro à sua vida. Agora ela sabia onde estava, adaptara-se com a naturalidade de um gato, aninhando-se numa casa estranha, a um novo e absoluto referencial. As suas abscissas e as suas ordenadas encontravam o zero fundador naquele ponto, um palmo abaixo do externo. A sua vida terminara. Das rotinas antigas e estimadas, dos afetos nutridos com tanto zelo, nada sobreviveria. O invasor tudo exigia, mas também dessa morte nasceria algo. Ainda antes de sair do hospital, já sentia a mudança na geometria de pontos de vista que antes tecera sobre o universo e adivinhara nos olhos do médico o mais importante. A percepção que o universo tinha dela também iria mudar. Por enquanto, só a sua família sabia, e ela vivia sozinha para dar um toque lacrimejante à historieta tão banal. Mas nesses escassos ensaios de revelação, a notícia espantosa lera a ela nas reações de pais, tios e irmãos. Agora era por fim uma pessoa interessante. Palco para narrativas capazes de prender a imaginação dos espectadores mais volúveis e entediados. Havia por fim um destino a germinar nela, uma mira para os holofotes da atenção alheia. A cada segundo, o seu ventre dilatava-se, ganhava massa, semente de estrela a agregar para o cósmico, segundos antes do imenso instante da ignição. Os dias de rocha inerte, à deriva, longe de tudo, dissolvidos numa apoteose de luz e gravidade, em breve perderia a conta aos astros menores que orbitariam em torno do seu ponderoso esplendor. Quando os sinais reveladores subissem à tona da sua pele, os olhos dos outros ganhariam aquele brilho inconfundível, o lampejo da piedade. Muitos sacudiriam os ombros, com um tremutário a soltar alívio, por não lhes ter acontecido a eles. Ceder-lhe-iam lugar no autocarro, prioridade em todas as filas, compaixão sem fim. Sim, ela esperava ainda ter tempo para aprender a viver com o seu cancro. Eu escolhi este conto não só pelos seus méritos intrínsecos, é um dos que gosto mais, mas porque, de certo modo, é o resumo, embora seja o primeiro, que aparece, que aparece no volume, é o resumo da problemática própria dos contos de Luís Rainha, ou da problematicidade da arte do conto dele. A Inês deu há bocado um toque, dizer que ele faz contos, mas são mais contos, e eu, embora não o dissesse assim, percebo, ou julgo perceber, ou ter intuído o que ela quer dizer. Efetivamente, os contos os contos que o Luís faz são contos que herdam já da ruptura romanesca, vêm já depois dela. Quer dizer, não são narrativas mais ou menos unívocas em que um herói com uma identidade mais ou menos estável enfrenta também problemas definidos, em que há mistérios, enigmas, mas de certo modo já dados, em que há um tempo homogéneo, em que há sempre antes, como nos contos infantis tradicionais, eu falo sobretudo aqui da zona ocidental, não é? Do resto não me atrevo. Há um naquele tempo, ou era uma vez que aconteceu, que dá uma estabilidade e uma baliza, e ao mesmo tempo um suporte e uma ordem superior a cada narração, a cada narrativa. O Jorge Luís Borges, como vocês sabem, não escreveu nenhum romance, mas escrevia contos, que eram perfeitamente herdeiros desta tradição. Parece tê-lo esquecido por um momento quando diz, talvez para exaltar a própria arte que era cultor, diz uma verdade, que é o conto é mais antigo que o romance. Nós podemos conceber, e existiram séculos de literatura em que não havia a forma romanesca, em que não havia a forma de romance, em que a literatura não se interrogava a si própria, etc. Ele não diz assim, não havia romance, mas já havia contos. E se o romance desaparecer, o conto, a narrativa, a narração, o ato de narrar, continuará. É verdade, mas não nos deve fazer esquecer que o romance aqui, no sentido que eu estou a usar, funciona como metáfora ou como marcador de uma ruptura que acontece com a modernidade na história da literatura ocidental, que é a literatura dar-se conta de si própria, reivindica a sua autonomia, deixa de depender de uma ordem superior e perde também suportes ontológicos nessa ordem,
deixa de ter o alibi de ser um ornato, ou um enfeite, ou uma ilustração de uma verdade já dada, e vê-se ao mesmo tempo na maior das liberdades e perante o maior dos abismos. Daí que tenha, que se inscreva, isso é característico, é uma inovação histórica absoluta, é uma inovação histórica sem que isto nos pareça as outras literaturas ou os períodos anteriores da literatura, mas é uma ruptura histórica absoluta e que até nos faz avaliar a literatura anterior de outra maneira, que é a literatura ter que se justificar, dar conta e razão de si própria. Instaura-se uma espécie de reflexividade na literatura, e o romance, não só o romance, isto instaura-se em todos os géneros, mas o romance é emblemático disso. Os contos do Luís são a arte do conto do Luís, como a de Jorge Luís Borges e de outros autores, é neste sentido uma arte do conto problemático. O romance problemático, ou o romance de herói problemático, foi uma expressão que o Lukács ainda pré-marxista, forjou para descrever o romance que emergiu no século XIX, em que há um herói que busca valores autênticos, que são, do seu ponto de vista, mas esses valores pelo menos são indiscutíveis, são autênticos num mundo degradado e com meios que também degradados, ou seja, que o levam a degradar os valores que busca na própria busca que faz deles, ou nas próprias tentativas que faz deles. É o caso do Vermelho e o Negro, de outros romances que ele cita. Mas o romance é mais, embora esta expressão seja muito feliz, o herói problemático, ou o personagem problemático do romance e do conto que acompanha esta revolução do romance, é muito mais problemático que isto, porque são os próprios fins, os próprios valores, os próprios fins que são problemáticos, não é só os meios ou a realização deles que são problemáticos, são os próprios problemas que têm que ser redefinidos, que se encontram pela frente, mas que se revelam ao longo da ação e não são prévios à ação, não são qualquer coisa que a ação tem que resolver, a ação, a intriga. É a própria identidade do personagem, são todos os referentes sólidos, tudo o que é sólido se dissolve no ar, não é? O romance é contemporâneo, a busca romanesca é um pouco contemporânea disto. E o que acontece para encurtar razões, senão nunca mais saímos daqui, o que acontece neste conto do Luís e nos outros contos, no conjunto, na maior parte dos outros contos do livro dele, pelo menos, esta problematicidade literária, esta problematicidade da narrativa aparece como um confronto com a morte, ou então com a tentativa de esconder a morte ou os seus avatares e sucedâneos, quer dizer, as formas simbólicas da morte. Isto lembra o Eugênio de Andrade, diz numa entrevista, era um poeta, mas, e não propriamente contos, embora tenha um ou dois contos infantis, que saem à margem desta problemática, mas diz que se a poesia ou a arte não for, ou a literatura, não posso citar agora exatamente, não for o lugar onde se ousa fitar a morte nos olhos, será a mais fútil das ocupações. Será mais útil das ocupações. Neste conto que eu acabei de vos ler, foi por isso que eu quis ler algum dos contos, e este pareceu-me bem escolhido, apesar de tudo. Os personagens deste livro, das 18 palavras difíceis do Luís, o que é que acontece? Enfrentam-se a si próprios e a um mundo em que tudo se torna insustentavelmente leve, como diria o Kundera, não é? Que é autor da arte do romance, em que desenvolve uma parte das ideias, ou de ideias muito afins às que eu estou aqui a expor, em que a morte torna, ou imprime em tudo, a começar pela própria entidade do personagem que enfrenta os problemas e aos problemas que ele enfrenta, e ao seu ambiente e ao mundo em que ele vive, uma desvalorização radical, que é a tal insustentável defesa do ser, que é um peso insuportável. Fica-se por aqui. Não, mas eles têm que olhar, vocês veem que o herói ou a heroína deste conto, ela acaba por nascer, ou por redefinir, ou por ganhar uma liberdade nova, quando assume a sua morte. O que é original neste conto do Luís não é a ideia de uma pessoa, quer dizer, não é a pessoa que confunde o leitor, não é eu induzir o leitor a confundir esta confusão entre a gravidez e o campo. Isto
e o cancro ou outra doença, quer dizer, de uma maneira ou de outra, com gravidez ou com regresso do período menstrual, etc. Este tema é gozado, há um conto de Thomas Mann e há outros. Também o próprio topos de nós estarmos grávidos da morte, que é o que aqui acontece, é um topos clássico, é um lugar clássico da literatura ocidental. O que o Luís faz aqui aceita tudo isso, mas como que nos diz, de facto, que a arte de viver, ou a arte possível de viver, passa pelo reconhecimento da morte e pela aceitação, até onde é possível, porque nós, no fundo, aceitamos e devemos aceitar, mas há qualquer coisa que resiste à aceitação da mortalidade. Mas que se não reconhecemos a nossa condição de mortais, se não reconhecemos a nossa condição de mortais, também não temos a liberdade que nos resta de construir a vida ou de ver o que verdadeiramente vale a pena. Digamos que a morte funciona como um critério de escolha, como um critério de seleção. Sendo mortal, sendo que isto acaba, sendo que estou grávido da morte, não é? Que estou grávido da morte, o que é que vale a pena? Isto é uma espécie de ética que decorre desta estética do Luís. E o que é que vale a pena? Voltamos, o Luís tem no fim deste livro uma parte que se chama remissividade, em que remete para uma série de pessoas, de autores, de escritos, etc., que de algum modo ele dialoga e que nem sequer seriam, em muitos casos, não seriam aparentes para o leitor, ao passo que outros que ele não cita talvez nos viessem mais à cabeça. Isto para dizer, portanto, que recorrer a outros autores para ler o Luís, eu recorri aqui já e vou recorrer a outro que ele não recorre, embora o Jorge Luís Borges ele também o cite lá na remissividade. É uma maneira de assumir que uma boa leitura, ou uma leitura bem feita, como diz o Steiner na história de Peggy, que provavelmente o disse na história da sua professora primária, ou outra coisa qualquer, fazer uma leitura bem feita exige que se reconheça que ninguém aprende a ler sozinho, como também ninguém aprendeu a falar sozinho, nem ninguém aprendeu a escrever sozinho. Por muito singular que depois seja, ou por muito singular que seja a nossa leitura, por muito que nós possamos ou consigamos marcar, ou criar, ou ser criadores no uso da linguagem, da literatura e da leitura, há sempre a intertextualidade, há sempre o que já lá está, há sempre uma parte comum da literatura. E isto eu sirvo-me de outros autores para ler o Luís, para citar aqui, porque não para diminuir a sua originalidade ou não para o explicar em função de outros autores, mas porque foi com eles que eu aprendi a ler. Mas ia eu dizendo, para rematar, o que é que resta então depois deste fitar a morte nos olhos que fala o Eugênio de Andrade? Resta a descoberta que talvez valha a pena tentar escrever ou tentar viver com a seriedade com que uma criança brinca, para voltarmos ao Jorge Luís Borges. É tudo sem fundamento, não tem outro fundamento senão o que lhe damos, em certo sentido.